Bom dia a todos. Agradecer a presença de todos vocês, né, que para realizarmos mais uma audiência pública pelo nosso mandato, esse mandato Fé na Gente, que tem como uma das suas marcas a coerência, né? E dentro dessa postura de coerência, de pensar as políticas públicas com as pessoas, que nós vamos realizar essa audiência discutindo essa unidade de saúde, a unidade de pronto atendimento aqui de Itapuã, né, que tem sido objeto de inúmeras queixas, né, e essa audiência foi motivada justamente por uma situação assim que ninguém gostaria, ninguém quer passar, né, por essa inversão do ciclo da vida, né, que foi relatada em nosso gabinete há alguns meses, a situação da mãe, a senhora Priscila Vaz, que perdeu o seu ente querido, seu filho de 5 anos de idade, né, numa situação aqui na UPA, né, que já levou de um péssimo atendimento que culminou na morte do seu filho. E o que mais nos chama a atenção foi ela e seu esposo reunir forças, né, para transformar essa dor em um ato que venha, enquanto cidadão, influenciar para que a política pública melhore, né? Para que nós tenhamos uma saúde pública de qualidade, e essa saúde pública de qualidade, que é uma preocupação de todos nós, mas que precisa que, na medida que nós temos essa saúde pública de qualidade, isso vai salvar vidas, né? Então, a transformação dessa dor em um ato, e que tive nesses 4 mandatos que nós estamos lá na Câmara, eu nunca ouvi um relato tão tocante, né, que me deixou muito que me tirou o chão, né? Confesso que me tirou o chão, mas isso nos deu força, né, para seguir com a luta, porque esse é o nosso papel aqui de ser esse canal, de fazer essa escuta, né, com a nossa cidade. Então, estamos aqui na comunidade de Itapuã, nós convidamos as pessoas para que venham aqui fazer os seus relatos, convidamos em tempo hábil as autoridades, né, a Secretaria Municipal de Saúde, o Ministério Público, né. Nós temos aqui a representação do Conselho Municipal de Saúde, e que eu já agradeço pela presença, né, e convido para compor a mesa conosco aqui, né. Isolda aqui representando, né, e também as representações aqui dos mandatos, tanto do deputado Paulo Câmara, que está aqui presente, e também da vereadora Aladilce, que é membro da Comissão de Educação, membro da Comissão de Saúde também, né, e da vereadora Eliete Paraguaçu, também sua representação aqui, né. Então, já agradeço e quero convidar a senhora Priscila Vaz, né, para compor aqui a mesa. Então, a nossa dinâmica hoje, nós vamos começar a partir do relato da senhora Priscila Vaz, né, do que aconteceu. Eu tive também, anteriormente, na oportunidade, eu externei isso para ela, que eu conhecia a UPA anteriormente, porque eu também acompanhei um paciente e fiquei ali na recepção, e lá para as tantas, né, que me identificaram como vereador, porque eu cheguei, não disse que era, e fiquei só ouvindo e prestando atenção, né, e o senhor não nem avisou que era vereador? Eu disse, não, eu estou aqui sentado ouvindo, né? Cheguei aqui como cidadão, né, e estou prestando atenção no que está acontecendo. E lá foi possível constatar algumas dificuldades,
A falta de infraestrutura, na época, né, uns 2, 3 anos atrás, não tinha computador, não tinha maqueiro, o banheiro estava quebrado, né, faltava ali o bebedouro. Então, assim, condições de trabalho que afetam também a qualidade do serviço prestado pelos os profissionais, né. Fiz uma fala na Câmara, né, no sentido de contribuir para melhorar, porque às vezes as pessoas pensam que nós estamos fazendo a crítica pela crítica, e não se trata disso. É você fazer a crítica, porque é nossa atribuição, é uma das nossas funções enquanto vereadores e vereadoras da cidade de Salvador, você fiscalizar o poder executivo. Então, exercendo esse poder fiscalizador, né, do poder executivo, foi que eu denunciei esse estado de coisas e falei no final de semana. Na segunda-feira as coisas, né, caminharam, mas, infelizmente, os problemas que são estruturantes da UPA não foram resolvidos, porque, infelizmente, se tivessem sido resolvidos anteriormente, eu acho que não chegaríamos a essa situação, né, de perda, né, de um ente querido. Então, agora, nesse momento, eu passo a palavra à senhora Priscila Vaz, né, para que faça o seu relato, que foi ela que transformou essa dor nesse ato, e nós estamos aqui nesse ato de participação cidadã, né, porque é assim que nós conseguimos fortalecer não só esse mecanismo, que é esse instrumento que é da audiência pública, mas fortalecer o papel da Câmara de Vereadores enquanto um poder de escuta e de ação, né, da sociedade soteropolitana. Senhora Priscila Vaz. Primeiramente, bom dia. Eu queria agradecer a presença de cada um de vocês aqui, ao vereador Silvio Humberto, né, que me acolheu desde o primeiro momento, né, que a gente vem buscando ajuda das pessoas, da população, né. É muito difícil, gente, estar aqui nesse momento, né, para relatar o que aconteceu com o meu filho. Uma criança de apenas 5 anos, feliz, cheia de sonhos, e que teve a sua vida ceifada, né? Vou contar um pouquinho para vocês o que aconteceu com o Marcos. Na quinta-feira, buscamos ajuda, né, da UPA, a qual o Marcos estava com os devidos sintomas: febre, dor de cabeça, vomitando, dor no braço. Ele dizia assim: mamãe, com esse movimento, meu braço está doendo. Mamãe, meu braço está doendo. Com a respiração mais ofegante, a qual ele foi atendido pela primeira médica, né? E foi para a sala de medicação, onde foi prescrito um soro, remédio para enjoo e dipirona. Teve a troca do plantão. Marcos foi recebido pela segunda médica, segunda pediatra. Ele fez exames também de sangue. E assim, liberado, com sintomas de dengue. Remédios prescritos para dengue também. Marcos voltou para casa da mesma forma a qual ele deu entrada na quinta-feira. Na sexta-feira, Marcos permaneceu da mesma forma, reclamando de dor no braço, deitado. E ele continuava dizendo: mamãe, meu braço está doendo. Com esse movimento aqui, ó. Mamãe, meu braço está doendo. E eu dizia para ele assim: Chuchu, que era assim que eu chamava meu menino, mamãe vai dar o remedinho, vai passar. Porque quando eu saí
meu esposo saiu da UPA, ele saiu com diagnóstico de dengue. E a gente não tem entendimento nenhum médico, né? Mas todo mundo sabe que dengue dói. Então, a cada vez que ele reclamava de dor no corpo, eu entendia que era da dengue. No final do dia, Marcos piorou. E aí eu resolvi retornar com ele para a UPA. Aonde ele foi recepcionado pela mesma pediatra, a qual deu alta para Marcos na quinta-feira. Essa pediatra, Marcos chegou no posto de enfermagem, foi classificado como vermelho e já foi para a sala vermelha com parada cardíaca. Marcos estava muito desidratado, ao qual não conseguiam pegar o acesso de Marcos, né, para botar medicação, soro, essas coisas. Tiveram que chamar a cirurgiã para pegar o acesso do pescoço. Aonde essa cirurgiã chamava a todo momento: eu preciso que a PED esteja aqui. Eu preciso da PED aqui. A qual a pediatra não estava na sala com o Marcos. A cirurgiã pegou o acesso de Marcos aqui, sem a pediatra na sala. Essa pediatra, ela bateu o ponto e foi embora. Enquanto outros médicos que estavam ali tentavam fazer de tudo para salvar o meu filho. E a pediatra que deu alta a ele bateu o ponto e foi embora, gente. Contudo, o meu filho não resistiu. Aonde a médica da troca do plantão me chamou, eu, meu esposo e a minha filha, que estava lá também, para avisar do óbito de Marcos. Essa pediatra, que foi a que deu alta para o meu filho na quinta-feira, o abandonou na sexta-feira. Ela registra em prontuário que foi feito um raio-x de Marcos na sexta-feira, a qual isso não ocorreu. Meu filho passou por 2 pediatras. E quando ele reclamava que o braço dele estava doendo, gente, foi porque o pulmão dele direito estava todo comprometido, como consta no laudo da necrópsia do meu filho. Diante de tudo, meu esposo, no sábado, já deixou solicitado que a gente queria todo o prontuário do Marcos, tanto da quinta-feira quanto da sexta-feira. Retornei na UPA no dia 1º,
para pegar os prontuários. Foi o dia que eu registrei um boletim de ocorrência para solicitar documentação, essas coisas. E também solicitei um relatório médico da UPA. Ao chegar no dia 4 de abril de 2025 na UPA, para pegar esse relatório, que é um direito meu, eu fui barrada na entrada da UPA pelo segurança, dizendo que eu estava proibida de entrar à UPA, porque a gerente da UPA me proibiu de entrar na UPA. Faziam apenas, gente, 6 dias que eu tinha perdido o meu filho na UPA. Eu recebi esse relatório do meu filho no módulo policial, no posto policial que fica na frente da UPA, como se eu fosse uma verdadeira criminosa. A gerente da UPA, ela não teve nenhum respeito, nem um acolhimento, nem compaixão ao meu momento, que eu perdi o meu filho naquela unidade. E eu estou proibida, gente, de entrar na UPA. Como é que pode uma mãe que perde um filho ser proibida de entrar na unidade para receber o documento que é um direito meu e receber no posto policial no dia 4 de abril? Eu tenho outros filhos, tá, gente? Eu tenho gêmeos. Sou moradora de Itapuã. Aí eu pergunto a vocês, eu estando bloqueada de entrar na UPA, se os meus filhos precisarem de atendimento, eu tenho que levar meus filhos para onde? Para a UPA de São Cristóvão? Ou a do bairro da Paz? Porque, na minha visão, são as mais próximas daqui. Sendo que eu moro bem perto, viu? Não é 1 quilômetro da minha residência para a UPA. A Secretaria de Saúde enviou 2 notas, uma no dia 17/7, para a imprensa, falando que o NEP iria apurar todo o procedimento que foi feito, a qual eles não encontraram nenhuma irregularidade de negligência, imprudência e imperícia com relação aos médicos. Médicos esses que foram indiciados no dia 11 de setembro, pela 12ª Delegacia. Uma médica foi indiciada na modalidade de homicídio culposo por inobservância de regra técnica profissional. Médica 2, indiciada por homicídio na modalidade culposa por inobservância de regra técnica profissional e ainda com a prática de falsidade ideológica cometida por funcionário público.
Coordenador, indiciado com a prática de falsidade ideológica cometida por funcionário público. E querem saber mais? Pasmem. Eles continuam atendendo na UPA de Itapuã. A gerente continua aí também. Aí eu pergunto a vocês, é essa saúde que a gente tem? É esse tratamento que a gente tem? Cadê o acolhimento? Eu perdi meu filho. Quem é pai, mãe aqui, sabe a dor de olhar para o lado e ver que você hoje não tem seu filho do seu lado. Não tem a alegria da sua casa. Porque meu filho era uma criança super alegre. Quem teve a oportunidade de conhecer o Marcos Túlio, o Batman mais rápido, sabe que ele era uma criança de ouro. Ele, dia de domingo, a gente fazendo a unha, eu e minha filha mais velha, ele dizia assim, Mimi, suas unhas estão lindas. Mamãe, seu cabelo está lindo. E eu nunca mais vou poder ouvir isso do meu filho. O que me mantém de pé hoje, gente, é fazer justiça pelo meu filho. E que nenhum pai, nenhuma mãe sinta essa dor que eu sinto hoje. Esse vazio. Eu não tenho chão, gente. Eu não tenho chão. Essa semana deve ter uns 2 dias, mais ou menos. Eu entrei no mercado para comprar um simples panetone. Para eu tentar comer um panetone. Porque meu filho era apaixonado por panetone. O Natal está aí. E eu não tenho meu menino, que era apaixonado por panetone. As pessoas devem estar festejando aí, né? Animados, médicos. Para o Natal deles, para o Ano Novo. E eu? Cadê o meu filho? Cadê o meu filho? Elas seguem a vida delas normais. Trabalhando no mesmo lugar. Atendendo, né? E eu? E eu? E ainda me entristece chegar aqui, achar que eu teria o mínimo de apoio, né? Secretário de Saúde. E eu não tive. Nunca recebi uma ligação. Nunca recebi uma mensagem de consolo. Secretaria de Saúde? Nunca recebi uma ligação
E eu digo para vocês, gente, meu filho não morreu de dengue não, viu? Ele morreu de meningite bacteriana. Mas eu vou lutar. Lutarei até o final. Isso eu garanto para vocês. Eu não sabia que eu era tão forte. Mas pelo meu menino e por tantos outros Marcos, eu vou lutar. Muito obrigado, a mãe Priscila Vaz, pelo esse relato, né, que vocês estão sentindo aqui agora. Eu tive no gabinete, assim, a primeira vez, e sempre que ela falar, né, é algo que nos toca profundamente, né, não é independente de você ter filho ou não, mas isso mostra assim como uma ação, né, de imperícia, de negligência, afeta as nossas vidas para todo e sempre, né? Então, assim, a gente sabe da sensibilidade que é essa área de saúde, mas, assim, minimamente o acolhimento, né? E não você nem dizer assim, impedir que a pessoa possa acessar ao serviço que é público, né? Porque não é privado, é público, então é de todos nós. Você não tem nem o direito de adentrar o espaço que é público, né? Uma unidade pública de saúde, né? Então, aqui esse relato é para que a gente possa entender, né, que isso é carne e osso, isso são nossas vidas. Então, não ter qualidade na prestação desse serviço público, isso nos afeta diariamente, né? E assim, essa está conseguindo ter vez e voz, em nome de outros que não conseguem, e outras, sobretudo porque são as mulheres, que não estão conseguindo ter vez e voz, né? Então, esse relato, como eu disse, a senhora transformando a sua dor em um ato, né? E a gente até não sabe o quanto, de que é que nós somos constituídos quando as situações acontecem, né? Então, assim, é o que a gente acredita, é o que nos constitui, que nos dá força para seguir lutando, né? Hoje, assim, as pessoas não estão aqui, né? Mas, assim, o registro que estão sendo feito, né, o acesso que nós tivemos os blogs de comunicação que vão reverberar isso, que é isso também que nós queremos, né? Não para fazer a politicagem, mas para poder ter resultado, né? Para poder ter efetividade. Então, assim, para a gente aqui, assim, eu sei o quanto assim, isso mexe, né, com toda a sua família, mas, assim, o Marcos, esse apelido carinhoso do Batman mais rápido, né? Então, esse espírito iluminado, né, tá aqui, se faz presente nesse momento aqui também, né, em cada ação, que não nos deixe de existir. Então, assim, pode contar mesmo conosco do que a gente puder mover dentro e fora da Câmara, para que não seja mais um caso, né? E que, assim, as pessoas tenham todo o seu direito de defesa, de que for, né? Mas isso precisa, assim, a situação ali precisa ser resolvida e não ficar um caso recorrente, porque, infelizmente, não tem sido a exceção. E se existe exceção, porque, assim, se fosse exceção, né, porque tem uma regra, e parece que, na medida que os casos têm sido recorrentes, não são exceções, né, de essa saúde no município que não é prestada de forma adequada. Então, eu vou passar aqui ao Conselho, né, para a fala do Conselho, e depois vou abrir aqui para quem quiser se manifestar. Isolda, você quer usar esse? Bom dia a todas as pessoas. É uma posição muito difícil a gente estar aqui sem que a gestão esteja
para escutar, que não esteja o Ministério Público que foi convidado, que não esteja ninguém que representa o direito de quem não tem direito. Então, eu entendo e eu coordeno a Comissão de Acompanhamento de Ações e tenho visitado recorrentemente as UPAs e a UPA de Itapuã com certa frequência pelas mais diversas queixas. E eu lamento muito que as pessoas que são militantes e defensores, né, no Facebook, no Instagram e nos grupos de WhatsApp, que são assim, para falar muito rápidos e muito contundentes, mas para a luta e para estar presente não podem estar, porque, me desculpe o termo, estão todos muito com o rabo preso, com gestão, com vereadores e etc., e que não podem sequer ser vistos num lugar que está usando do direito absoluto que a gente tem, que é a vida e a saúde. Então, eu não vou falar muito, porque tem pessoas aqui que vivem isso todo dia, e eu só vou de visita, né? Eu sou enfermeira, represento o Sindicato dos Enfermeiros, estou nessa luta há muito tempo, tenho feito relatórios recorrentes sobre todos os problemas da UPA de Itapuã, que resultam nisso. Infelizmente, a maioria dos médicos de todas as UPAs não são servidores públicos. Eles são pessoas jurídicas ou terceirizados de todas as UPAs, embora a UPA de Itapuã seja uma das da rede própria, como aqui não está a gestão para dizer, eu estou dizendo que um dos maiores problemas que a gente tem, além dos estruturais, de todo esse descaso, que, infelizmente, são frequentes, sim, Humberto. São frequentes, porque há plantões separados e não há uma orientação que seja igual para todas as UPAs, ou seja, qual é o caminho a seguir tecnicamente. Então, cada um depende de qual gerente, da postura que a gerente quiser dar, de quem é amigo ou não amigo, para poder ter este ou aquele privilégio. Porque, por exemplo, alguém sair e abandonar um paciente, isso é crime. Esteja o paciente grave ou não, é preciso que seja acompanhado por qualquer procedimento que seja. Se precisasse sair da UPA, tecnicamente, deveria ser acompanhado. Imagina, na própria unidade, alguém, deu meu horário, eu vou embora. Não existe isso na saúde. Não existe na saúde nenhum trabalhador da saúde, seja ele médico, que se acha, a maioria das vezes, o rei de tudo, o dono de tudo, mas nenhum profissional deve abandonar um paciente sem garantia do que é que vai ser a continuidade do tratamento. Então, esse que foi fazer uma intervenção, ele não era o que ia acompanhar. Deveria continuar o acompanhamento ou passagem de plantão para que a pediatra estivesse junto do procedimento. Estou falando apenas tecnicamente, porque sou enfermeira e sei que não existe na emergência nada de ir embora porque deu seu horário. Tanto é que várias vezes as pessoas sabem aqui que profissionais de saúde dobram o serviço porque não tem a garantia de continuidade. Então, é preciso que daqui saia um relatório, uma ata, alguma coisa que a gente possa levar, já que o Ministério Público não veio, a Defensoria não veio, a Secretaria de Saúde não está aqui, para poder tornar e anexar as suas queixas e ao seu processo, porque deve ter feito o devido processo legal por parte da Secretaria, que não está aqui, não sei por quê, né? Porque eu até perguntei se viria e já tinha uma pessoa designada para vir. Mas, às vezes, as pessoas não gostam de enfrentar seus próprios problemas, né? Quanto mais quando é de gente que eu chamo o tempo inteiro de 3P, que não tem quem defenda, né? Os pobres, pretos e da periferia, infelizmente, na administração de Salvador, tem sofrido e muito. Mas essa mãe vai...
e que a gente está ajudando a representar aqueles que não tiveram voz. Tá? Então, é melhor passar a palavra para quem está vivendo isso, né? E me coloco à disposição, o Conselho e eu, pessoalmente, que estou em muitos grupos de comunidade, certo? Passar aqui, aí Humberto vai ver quem é que está inscrito para falar, porque é melhor quem vive do que quem só visita. Obrigada. Muito obrigado, Isolda, por essa atuação importante do Conselho Municipal de Saúde, sempre atento, né? E contribuindo, que na verdade o que nós queremos, além de monitorar, é melhorar a política pública, né? É esse o nosso objetivo. Eu convido agora Celso Lázaro, né, representando a sociedade. Bom dia a todos os seres humanos aqui presentes. Eu me chamo Celso Lázaro. Sou morador de Itapuã, mas como vários moradores de Itapuã, eu não nasci em Itapuã, porque Itapuã tem um problema já antigo. Nós não temos maternidade. Então, as pessoas ou nascem em Lauro de Freitas ou têm que nascer no centro da cidade. Quando eu nasci, minha mãe tinha 45 anos de idade, uma gravidez de alto risco, então teve que ser feito no Manuel Vitorino. Vamos falar um pouco da UPA. A UPA de Itapuã é um problema que aflige demais a nossa comunidade. Só que hoje, a comunidade de Itapuã me envergonha, porque nos grupos de WhatsApp é normal você ouvir falar, não falar mal da UPA, falar a verdade sobre a UPA, que ela não funciona direito, até porque são vários problemas que existem naquela UPA. O primeiro é falta de espaço físico. Aquilo não comporta mais a comunidade de Itapuã, não atende mais a demanda da comunidade de Itapuã. Segundo, equipamento. A UPA não é equipada da forma como a comunidade de Itapuã precisa. Terceiro, os profissionais que ali estão não têm comprometimento para com a comunidade, conforme fatos narrados aqui agora pela nossa nobre amiga. Então, hoje era o momento da comunidade se fazer presente para discutir a existência daquele equipamento de saúde. Só que a comunidade prefere não estar presente porque deve, isso eu estou me referindo, as pessoas sabem exatamente com quem eu estou falando, devem a sua cabeça aos seus patrões políticos que pagam R$50 no dia da eleição por um voto e causa esse tipo de problema. Vocês que se vendem por R$50, vocês também são responsáveis pelo que aconteceu com o filho dessa senhora. Porque se vocês não vendessem o seu voto, esse tipo de situação não aconteceria. Então, a comunidade tem que parar de ficar em grupo de WhatsApp falando mal dos outros, falando mal de tudo, porque é muito fácil, e se fazer presente em oportunidades como essa, de discutir de uma forma séria a saúde da população de Itapuã. Nós precisamos de uma unidade de saúde que funcione e muito mais. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ser ouvidos. Hoje o vereador está aqui para nos ouvir. E cadê a comunidade para falar com o vereador? Para que ele possa levar a nossa palavra lá para a Câmara dos Vereadores e fazer reverberar o nosso sentimento e fazer com que as providências sejam de fato tomadas. Mas, se nós continuarmos com essa postura que nós temos, qual é o interesse que o senhor, que hoje é responsável pela Prefeitura Municipal de Salvador, qual é o interesse que ele tem em resolver o nosso problema? Para ele está tudo bem, ele está no segundo mandato, teve uma votação expressiva em Itapuã, está tudo tranquilo, porque a comunidade, nesse momento, é a culpada do que está acontecendo. Quem não se achar culpado, teria que estar aqui, para falar, para discutir o assunto e buscar, de uma forma rápida,
uma solução para que fatos como o acontecido com o filho dessa senhora não volte a acontecer. Se providências não forem tomadas de uma forma imediata, certamente, daqui a alguns dias, estaremos lamentando mais uma vez a perda de um ente querido de alguma pessoa que faça parte da comunidade. Então, é um momento para a comunidade, é um momento de ter uma reflexão sobre o que de fato nós queremos para a nossa comunidade. Amanhã nós vamos ter uma reunião para discutirmos festa, discutirmos carnaval. Tenho certeza que o quórum será gigante. Mas lembrem-se, para se fazer carnaval, também é necessário saúde. Então fica a reflexão. Muito obrigado, Celso Lázaro, por suas palavras, né, e suas certeiras, né, porque eu acho que a gente precisa mesmo envolver as pessoas, porque o que a gente não se sente parte, a gente não se envolve. E é importante, né, a gente não tem nada contra a festa, mas, como você disse, sem saúde não tem festa, né? Pois é. Então, assim, e eu acho que a participação cidadã, porque também nos cobram sempre que se aparece no período eleitoral, né? E a gente precisa dizer, existe um período político, o eleitoral está ali, aquele período, mas a gente precisa do período político, né, que é para fazer essa escuta. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Eu convido e quero, em tempo, agradecer a Cláudio, presidente do Malê, por ceder esse espaço, né? Muito obrigado, Cláudio, né, pela sua acolhida aqui, né? Esse espaço nosso de resistência, né? E quero convidar agora Lucilene Santana, aqui representando o mandato da vereadora Eliete Paraguaçu, e moradora daqui de Itapuã. Bom dia. Bom dia. Gostaria de saudar a mesa, ao vereador Silvio Humberto, companheiro de muitas batalhas, né? Saudar todos presentes e falar que eu me chamo Luciene Santana, mas aqui todos me conhecem como Lu Santana, né? Como artista do bairro. Eu sou nativa, sou filha de nativo. E essa queixa a gente já ouve de longas datas, né? Mas a coisa parece que vai se agravando, em vez de ir amenizando, vai, né, crescendo. E eu me sinto aqui muito impactada com o relato, né? Quero te dar um abraço, tá? Porque precisa do acolhimento. Muito impactada mesmo. Eu sei que deve ter muitos Marcos que passaram por situações parecidas, mas foi esse Marcos que nos trouxe até aqui. Outro impacto que eu estou sentindo aqui é não ter a representação nem do Ministério Público, nem ninguém da Secretaria de Saúde. Isso é chocante. Isso quer dizer que nós estamos como abandonados. Não nos sentimos mais abandonados porque estamos, né, com essa pauta pelo vereador Silvio Humberto. Eu quero dizer que eu sou nativa, mas eu estou aqui também como moradora e como representante do Mandato das Águas, né, da vereadora Eliete Paraguaçu, que é a primeira vereadora quilombola marisqueira de Salvador. Ela não pôde estar presente, ela teve agenda em Brasília, e eu estou aqui representando para dizer que, primeiro, é indignante essa gerência permanecer na UPA. Nós, por favor, paute aí, exigimos o afastamento dessa gerente. Imediato. Né? Nós exigimos também que essas duas profissionais sejam também retiradas do quadro da UPA de Itapuã. Para onde elas vão, o que elas vão fazer da vida delas, eu não sei. Mas nós exigimos isso.
né? Tem a questão estrutural, né, que sabemos que é uma UPA pequena, porque a população cresceu muito, né? Então, o espaço físico estrutural é deficiente. E eu tenho uma sugestão, que eu não sei, que me parece uma coisa impossível, mas quando se tem vontade, né, nada é impossível. Nós temos a UBS ali na Rua da Ilha, que é um lugar imenso e disfuncional. Não é verdade, Eric? Tem o mínimo de serviços e um espaço imenso. Então, eu sugiro, não sei como é feito essa parte, que seja, né, um anexo da UPA, né, enfim, ou transfira a UPA para lá. Eu não sei como vai fazer, porque essa parte eu não sei. Mas nós temos um espaço imenso que fica lá parecendo um elefante, né? Um elefante gigante. E também quero dizer que a população de Itapuã é uma população majoritariamente que tem os 3P, né? E nós pagamos impostos. Se a gente compra uma caixa de fósforo, a gente está ali pagando imposto. Então, nós exigimos que o mínimo de respeito, né, numa área primordial que é a saúde. Eu gostaria também de colocar o mandato das águas à disposição, né, e dizer que essa luta não vai ficar só com você. E eu gostaria que as pessoas presentes se comprometessem, né, em se engajar, em se organizar, para a gente lutar. Porque foi Marcos, mas pode ser seu filho, seu primo, seu vizinho. E quantos Marcos tem que não foram lutar, né? Que a mãe e o pai não teve essa força, a força que essa mulher está tendo, né? Então, se um de nós é barrado de entrar na UPA, todos nós estamos sendo barrados também. É preciso que a gente entenda isso. Isso não é só dela, não. Qualquer um de nós. Isso significa que nós, a população, é barrada na porta. Né? Então, eu ouço relatos de pessoas que dizem assim: poxa, Lu, eu estou aqui com dor de cabeça há 2 dias. Digo, menino, vai para o... eu vou ficar lá esperando, parada, sentada, horas. Né? E para o médico olhar para mim e passar uma dipirona. Não é essa saúde que nós queremos, nem precisamos. Então, a exigência é que essas 3 profissionais se afastem e que sejam substituídas, porque já há um déficit, né? Então, não dá para tirar e deixar o vácuo, né? Nós queremos a substituição imediata dessas 3 profissionais. E nós vamos cobrar. Nós vamos cobrar. Muito obrigado, muita paz a todos. Muito obrigado, Lu Santana. Eu convido imediatamente Túlio Marcos da Silva, ou o pai. Bom dia a todos. Antes de começar a minha fala, eu quero agradecer ao Malê pela cessão do espaço e também ao vereador Silvio Humberto. Antes de chegar ao vereador, nós procuramos a prefeitura. Recebemos um telefone da assessoria que é impossível falar com esse telefone. E o vereador nos recebeu pessoalmente no gabinete dele. Isso faz diferença. Isso faz uma diferença enorme. Então, muito obrigado ao vereador Silvio Humberto, que está aqui junto conosco, lutando pela melhora para que outros marcos não venham a acontecer. Infelizmente, a Secretaria Municipal de Saúde não se fez presente. Eu gostaria muito que a Secretaria estivesse aqui, porque eu quero trazer uns pontos sobre o atendimento e sobre a resposta da gestão da UPA e da Secretaria de Saúde, que infelizmente só tem a senhora para ouvir. Eu sou do conselho, eu vou ouvir e a gente vai botar em reunião. Primeira coisa, foi falado pela minha esposa muito brevemente, porque o relato é difícil para nós reviver. Mas a gestão da UPA, a gerente da UPA, não teve empatia, não teve acolhimento.
A UPA tem serviço social. Eu fui atendido no serviço social da UPA no dia 29 de março, porque eu precisei ir à UPA para resolver burocracias da liberação do corpo do meu filho. E quem me recebeu foi o serviço social. Mas minha esposa precisou receber um relatório no posto policial. Isso é inaceitável. Isso é inaceitável. A Secretaria Municipal de Saúde, no dia 17 de junho, emitiu a nota. Eu vou pedir licença para ler para vocês o trecho da nota, que é o que mais importa, dizendo o seguinte: a Secretaria informa que, após apuração técnica feita pela Comissão de Prontuário e de Óbito, pelo NEP, Coordenação Médica e Equipe Técnica da Urgência, não foram identificados indícios de negligência, imprudência e imperícia por parte dos profissionais envolvidos. Por essa razão, não foi instaurada a sindicância. Isso é a nota da Secretaria de Saúde divulgada à imprensa no dia 17 de julho deste ano, após uma reportagem sobre o nosso caso. A Secretaria não viu nada de errado no atendimento do meu filho. Só que os médicos foram indiciados. A Polícia Civil da Bahia entendeu que houve um homicídio culposo por parte das duas pediatras que atenderam o meu filho no dia 27 e a pediatra que recebeu o meu filho no dia 28, que foi a mesma que deu alta para ele, e entendeu que houve, para essa pediatra, também falsidade ideológica, assim como para o coordenador médico da UPA. Então, eu queria entender quem foi que fez essa operação. Eu entendi que quando falou coordenação aqui, é o próprio coordenador médico da UPA que fez essa... Tem uma coordenação médica e uma coordenação enfermagem fora da... Pois é. No dia 18 de setembro, a imprensa fez uma reportagem sobre o indiciamento desses profissionais e a Secretaria de Saúde emitiu nota dizendo o seguinte: ressalvamos que, por se tratar de procedimentos em andamento, as informações seguem em caráter... Desculpa, eu comecei a ler mais para frente. Por meio de nota enviada à Araton Online, nesta quinta-feira, 18 de setembro, a Secretaria Municipal de Saúde informou que já adotou as medidas legais administrativas cabíveis quanto ao ocorrido. Ressaltamos que, por se tratar de procedimento em andamento, as informações seguem em caráter sigiloso, conforme prevê a legislação. A Secretaria Municipal de Saúde reafirma seu compromisso com a transparência e responsabilidade e o fortalecimento contínuo da qualidade da assistência prestada à população. Eu não consigo entender como foi que a Secretaria de Saúde conseguiu colocar transparência e sigiloso na mesma nota. Eu também fico na dúvida em qual nota que eu vou acreditar, porque a primeira diz que foi feita uma apuração concluída, que não tinha nada de errado com o atendimento do meu filho. Depois que a Polícia Civil entendeu o contrário, a mesma Secretaria de Saúde disse que foi instaurado um inquérito interno para investigar, que ainda está em andamento. Hoje é 2 de dezembro e nada mais foi divulgado sobre o caso. E como já foi dito, repetido, os 3 profissionais continuam atendendo aqui na UPA de Itapuã. Como a assessora aqui da vereadora falou, eles têm direito de se defender, a gente não quer, a gente quer justiça, mas falta de empatia, falta de acolhimento para com a população de Itapuã, que esses profissionais continuem atendendo no mesmo lugar. É um absurdo. É um absurdo que eu tenho que passar na UPA de vez em quando, e já aconteceu, de eu dar de cara com a médica que deu alta para o meu filho. E ter que olhar para ela feliz, saindo do plantão. E eu estou sem o meu filho. Essa profissional deveria estar em qualquer outro lugar, que não a UPA de Itapuã. De preferência, longe de Itapuã, para que esse contato seja evitado. Mas isso é a demonstração que a Secretaria Municipal de Saúde deu do respeito que eles têm por nós, cidadãos de Salvador e de Itapuã.
Respeito esse demonstrado hoje, que não tem nenhum representante aqui, para ouvir o que a população tem a dizer sobre a UPA. Então, para mim, como pai, que perdi o meu filho, quando a gente tem filhos, quem é pai e mãe sabe, a gente fica imaginando, projetando, pensando, tentando colocar as coisas melhores para que elas cresçam, para que as coisas... Imaginando como é que vai ser, como ele vai ser, o que ele vai ser, tentando dar a melhor educação, tentando dar o melhor tudo. Mas quando a gente precisou de um serviço público com mais atenção, com mais cuidado, a gente não teve. O pior de tudo é ver que até hoje a gestão municipal, a gestão da UPA, que não deveria continuar aí, trata meu filho como se fosse um número. Foi mais um que se foi. Depois eles querem colocar, ano que vem, vão estar aí querendo dizer que são pela população, que olham para a gente como seres humanos. Que olham. Mas se a gente não tiver condições de pagar um bom plano de saúde, é essa saúde que a gente recebe. Se a gente não tiver condição de pagar uma escola boa, é a saúde, a educação que ficou 2 meses de greve que a gente recebe. Mas no ano que vem, é ano de eleição, eles vão estar aqui dizendo que é gestão, que é isso, que é melhor, que olha para a população. E eu queria só deixar isso enfatizado. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Meu filho teve que pagar com a vida para isso. Eu espero muito honestamente que tanto a gerência da UPA quanto o seu coordenador médico e essas 2 médicas, essas 2 pediatras, um detalhe que eu vou falar sobre isso, foi eu que levei meu filho ao médico na quinta e na sexta, no dia 27 e no dia 28. Enquanto meu filho estava vivo, nós ficamos mais de 9 horas dentro da UPA. A médica que deu alta, que abandonou o plantão, não ficou 5 minutos com ele. Nesse tempo todo, ela não ficou nem 5 minutos com ele. Ela não tocou no meu filho. Ela continua lá. Isso não pode acontecer. Eu espero que o Conselho Municipal de Saúde tenha força de fazer o que a Prefeitura, o que a Secretaria de Saúde já deveria ter feito. Obrigado. Não é sozinho, não, mas você tem que acionar a MP e Defensoria para isso. Muito obrigado, senhor Túlio, pai de Marcos, pelo esse relato. Assim, que encontra equilíbrio para dar um relato tão equilibrado, né, pontuando de forma objetiva tudo o que aconteceu, né? Então, assim, e mostrando as contradições entre um relatório, né, o relatório apresentado pela Secretaria, que foi convidada, está ausente, a Secretaria Municipal de Saúde, e o que aponta a investigação policial a partir da escuta, né, da oitiva com os profissionais da área de saúde. Eu passo imediatamente a Matheus Odorico. Boa tarde, bom dia a todos presentes aqui. Eu sou Matheus Odorico, sou ativista na região de Jardim das Margaridas, São Cristóvão, Caçange e Intinga. Eu parabenizo o vereador Silvio Humberto pela realização dessa audiência pública e eu gostaria de relatar algumas coisas que eu presenciei na UPA de Itapuã. Em primeiro lugar, é a superlotação na sala de espera, né? Toda vez que a gente vai na UPA de Itapuã, a gente vê aquela quantidade de pessoas amontoadas na sala de espera. Algumas, às vezes, até esperam fora, né, serem chamados para receber o atendimento médico. Eu também presenciei que uma paciente estava dentro de um consultório aguardando ser regulada,
Existe uma questão aí da regulação, mas a unidade de saúde ela precisa comportar os seus pacientes. Então, eu gostaria de sugerir a expansão da UPA de Itapuã, ou a mudança para um novo local, já que ela tem essa questão estrutural do espaço. E eu fiquei aqui surpreso com as ausências, a ausência do Ministério Público, e recentemente a gente tem visto aí ataques a essa instituição, talvez seja por casos como esse, o Ministério Público, a ausência da Defensoria Pública e, pior ainda, a ausência da Secretaria Municipal de Saúde. Na área jurídica, se eu não me engano, quem se ausenta demonstra culpabilidade, de certa forma. Com relação ao Sistema Único de Saúde, nós precisamos, sim, defender o SUS, defender mais investimentos, melhorias no SUS. Mas nós precisamos também defender a integração do Sistema Único de Saúde para que ele funcione com a mesma qualidade em todas as regiões do Brasil. A gente vê que, em alguns lugares, o SUS funciona de forma incrível, mas aqui, em Salvador, Nordeste, região norte do Brasil, infelizmente, a gente tem muitos casos como esse. E aí, eu acredito que, no caso dessa mãe aqui que relatou a morte do filho dela na UPA de Itapuã, não é só um caso de formalidade. A gente precisa também sair para as ruas, porque é um caso de revolta. A gente não pode normalizar que uma criança morra e a gente fique aqui de braços cruzados apenas com burocracias, E, enfim, precisamos ir para as ruas. É um caso de revolta. E aí eu até questiono, será que esse tipo de coisa aconteceria com o filho do prefeito Bruno Reis? Será que esse tipo de coisa aconteceria com algum filho de algum vereador? Será que ficaria por isso mesmo, dessa forma? Enquanto isso, está lá uma criminosa, que foi negligente com a vida do filho dessa mãe. Precisamos ir para as ruas e não só ficarmos nessa formalidade. Eu ia fazer uma fala totalmente diferente, mas com o relato emocionante dessa mãe, eu não consigo. Eu só consigo pensar em que a gente vai fazer daqui para frente para a gente poder fazer justiça e trazer melhorias para a UPA de Itapuã. E alertar a população que existe esses médicos, e essa gerência atuando na UPA de Itapuã. Eu já nem vou mais procurar atendimento nessa unidade. Obrigado, Matheus. Dorico, sempre atuante, e eu acho que é importante a gente manter essa mobilização que não termina no dia de hoje, mobilizando também as pessoas e seguir cobrando das instituições, oficiando que isso que nós vamos fazer às instituições, porque elas precisam também darem respostas. Celso Araújo, da Agenda de 21 Itapuã. Antes de tudo, eu quero me solidarizar com a família, com os familiares, porque realmente é uma dor que a gente, só quem passou por isso sabe a dor que é. Eu sou pai de uma menina e 2 meninos, que hoje o menor, o mais novo, está com 34 anos de idade, mas também sou avô de uma menina de 2 anos e um menino de 3 meses. Então, a ajuda que eles estão dando, o apoio que eles estão dando, apesar de toda a dor, lutar para que isso não aconteça, que eles estão lutando por mim também. Eles estão aqui trazendo essa motivação para que a gente possa ver
o que a gente pode fazer por isso. Eu não vou me alongar, não, que eu tenho sempre 1 milhão de ideias, mas dessas 1 milhão de ideias, 50% é boa, 50% é ruim, e é preciso que vocês estejam a par para saber qual é boa, qual é ruim, se é boa ou se é ruim. Mas eu quero, então, deixar duas sugestões aqui. A primeira, viu, parabenizar ao Silvio Humberto pela iniciativa, pedir que ele marque logo uma outra reunião sobre isso aqui, que hoje a reunião tem que ser primordialmente para dar apoio à família, que esse é o pior momento que pode existir na família. Então, tem que dar apoio a vocês, no que vocês precisem. E um desses apoios é que a gente, assim que saia daqui, vá todo mundo para a UPA de Itapuã, primeiro garantir que o acesso dela e da família dela seja sempre acatado, que não tenha mais isso. Então nós temos que partir da discussão, mas partir para a ação também. Era só isso que eu tinha que falar. Obrigado, bom dia a todos, viu? Muito obrigado, Celso Araújo. E convido a Frísio, da Associação de Energia Solar, ou Engenharia Social, desculpe. Estou enxergando mal aqui. Já foi? Então, Eric, Itapuã City. Bom dia a todos. Quero iniciar minha fala, que vai ser breve, me solidarizando com Priscila, né, toda a família de Marcos. Nada do que a gente fale aqui hoje vai minimizar a dor dela, né? Eu sou pai de 2 crianças também. Pouco mais de um ano, perdi um tio meu, né, numa UPA, também aguardando atendimento. Sei um pouco dessa dor, né? E quero, inclusive, parabenizar o vereador Silvio Humberto por abraçar essa causa. Esse problema da UPA perpassa, inclusive, a gestão, que é um problema de anos. Eu já estive do outro lado, tive a oportunidade de estar na gestão da Unidade Básica de Saúde, professor José Marianha, conhecida como 7º Centro. Sei das dificuldades que existem, sim, no sistema de saúde. Sei da vontade que muitos profissionais têm de dar o seu melhor. Mas também sei que existem aqueles, como em qualquer profissão, que infelizmente negligenciam, né, têm atitudes erradas e que acabam acontecendo como neste fato, né? Então, temos aqui, inclusive, Dona Conceição, que é uma profissional muito experiente dessa área, passou pela UPA, passou pelo 7º Centro, tem muitos relatos também para contribuir com essa luta. E confesso que também, como outros colegas falaram aqui, né, estou muito triste hoje, muito triste, pela ausência, principalmente de colegas aqui do bairro, líderes comunitários, né, que tanto falam dos problemas que a gente passa na UPA, né, e infelizmente não estão aqui hoje para contribuir, né? Quero também destacar aqui a presença de Igor, que também é profissional da UPA, está se fazendo presente para poder também contribuir. Temos nosso amigo Paulo, que também é da área de saúde, da USF Itapuã, agora 7º Centro. Enfim, faltaram mais colegas aqui nessa luta. E dizer que o mais importante não é quem faltou, é quem está aqui, né? Como o nosso amigo Celso falou agora há pouco, vamos dar as mãos. Não é questão de política, de oposição, de quem é do lado do prefeito, é uma questão de melhorar a saúde pública, que é para todos nós, né? Então, quero dizer que estou junto nessa luta. Estava no mercado sexta-feira, a Priscila me chamou, já tinha divulgado, inclusive, no Itapuã City essa audiência. Tivemos mais de 100 mil visualizações, mais de 300 comentários, pessoas criticando, falando que vinha, e hoje a gente está se deparando aqui com esse cenário. Mas tenho certeza que quem está aqui hoje vai fazer a força necessária para que a gente venha tomar as medidas, transformar em respeito a Marcos, tudo isso que está sendo construído aqui hoje em atitudes para que a gente venha mudar esse cenário. Muito obrigado. Muito obrigado, Eric Pereira, pela sua intervenção, que é importante, porque eu também, como ser alguém da comunicação, isso ajuda a gente a pensar nos passos seguintes. Convido agora a última inscrita, que é moradora aqui, Mariana Santos. Eu cheguei chegando. Bom dia a todos. Cheguei com o bonde andando. Ontem eu vi esse anúncio. Obrigada por vocês estarem aqui. E vim correndo, estou dentro de uma obrigação religiosa, pedi licença, pedi agô, porque eu não podia deixar passar em branco.
No último dia 19 de novembro, eu estava em minha casa e comecei a sentir, vou ser sucinta, né, por causa do horário, muita dor no peito. Não sabia o que era, não sabia mesmo, a ponto de tomar um café forte, achando que eu estava com falta de ar e café e tal, não sei o quê. Não contente, ainda botei um sal debaixo da língua. E o coração disse, eu vou mostrar ela o que é. Muita dor, muita dor, muita dor. Sozinha em casa, meu filho de 14 anos no jiu-jitsu. Liguei para uma vizinha, corre, chama um SAMU, eu não estou bem, não estou bem, não estou bem. O rapaz, ela chegou da SAMU, o médico, dentro da sala de minha casa. E aí, ela tem alguma coisa, ela é diabética. Ela já teve trombose, ela é diabética. E eles me levaram para dentro da SAMU, não oferiram nada das minhas funções vitais, me levaram como Uber até a UPA. Chegou na UPA, se acalme, senhora, se acalme, senhora. Gente, quem já teve, é uma dor insuportável. E eu apertava meu peito e eu batia contra o peito, porque era uma dor que eu não conseguia falar. Enfim, chegou lá a médica da triagem, se acalme, senão eu não vou poder atender a senhora. Se acalme, minha amiga inexperiente, sem saber o que fazer. De repente, leva para a medicação, faz eletro. E, enquanto isso, nada de função vital. Eu aí comecei a desfalecer na cadeira de roda. Meu filho de 14 já tinha chegado. Começou a me segurar, eu pedindo, pelo amor de Deus, que eu queria me deitar. Não tem maca, não tem maca. E eu ficando, né, esbranquiçada. E aí, queria me jogar no chão. De fato, me joguei no chão. Caí na porta da assistente social, que mandou me tirar dali por causa da câmera, senão ia comprometer eles. Minha amiga com dor de coluna, não sei o quê. Chega que fica nervosa. Mandou me puxar. Ela fez, amiga, me perdoe. E me puxou pela canela, que nem um pano de chão, para tirar da frente da câmera. Estou mentindo, criança. Me puxou, me botou entre as pernas dela, com os braços aqui, me apoiar, até uma médica passar e se compadecer e me jogar numa maca. E aí, ela está ali, os relatos delas todos em áudios. Está ali, eu estou indo, inclusive, agora no Ananeri, onde eu passei 30 dias, porque da hora que foi chamada a SAMU, 9 e pouca da noite, início da novela, do último capítulo da novela, da tal da Odete Reutemann, até a hora que eles vieram entender que eu estava infartando, era quase meia-noite. E aí eu vomitei muito, e eu louca, e aí uma médica passou pela outra e fez, não esqueçam de botar no laudo que ela está sob efeito de entorpecente. E foi dito, perguntado milhões de vezes, ela está fazendo uso de K9? Droga que eu nem sabia que existia. No Ananeri eu fui pesquisar. E aí, vamos lá, o ponto que foi falado sobre aquele elefante branco, que eu também, depois da trombose, tenho anemia, tenho diabetes, enfim, eu sou um pergaminho. Todo mundo tem uma dor de cabeça, eu tenho uma isquemia cerebral. Para mim é sempre assim. E aí, chego lá para tomar Noripuru na veia, é uma dificuldade. Uma olha para a outra, porque minha veia é difícil de pegar por conta da trombose. E aí, eu tive que sair daqui de Itapuã para ir tomar Noripuru, lá no 5º Centro, em frente ao ML. Porque aqui elas disseram que o scalp não era bom, porque não sei o quê, porque isso que inventa um monte de desculpa. A farmácia, quando funciona, a funcionária é perfeita, mas quando funciona, certo? Fiz um tratamento de TB, porque eu também estou no final do tratamento. Vou para pegar a medicação, fiquei 1 mês sem medicação, não conseguia, no posto de Itapuã, que era onde eu comecei. E, enfim, acho válida a questão de mudar a UPA dali. A UPA, quando eu saí, recebi alta, aí eu fiquei sabendo que uma semana antes, não sei se é o caso verídico, olha, Mariana, teve uma pessoa também que veio a óbito lá nessa UPA. Certo? Não presta. Quando eu fui atendida em 2023 na trombose, passando mal de dor, foi muita dor. Foi 1 mês no Roberto Santos, também, 2 semanas na UTI, ketamina. O nível da minha dor era o que passava, ketamina. E aí, quando eu cheguei nessa UPA aí, eu chamando a médica, pelo amor de Deus, eu preciso de um remédio para dor. E as enfermeiras relutando em vir me atender, queria me dar dipirona. Eu disse, eu não estou com gripe, eu estou com dor. E a médica veio toda amassada, entrou na sala e fez. Quem é que foi me incomodar? Eu disse, vou parar seu incômodo, me dê aí qualquer coisa assim, acima de morfina e volte a dormir. E é isso aí.
Eu acho que eu falei tudo. Muito obrigada. Pode ficar aí. Muito obrigado. Mais um relato. Mariana Santos, né, mais um relato, né, da real situação do que se passa nessa UPA de Itapuã, né? Então, para... Pode. Você é? Só um minuto, eu vou passar o microfone para você, né? Porque eu ia justamente perguntar se tinha mais alguém que gostaria de falar aqui hoje. Então tá, Silvia. Primeiro eu queria dar um abraço na senhora. A filha da senhora me mandou mensagem, tem uns dias. Eu estudei com ela, com Yasmin, no Tales de Azevedo. Hoje em dia eu curso Direito na Universidade Católica. Eu não moro aqui em Itapuã, mas sou cidadã ativa na sociedade. E eu acho que essa luta é coletiva, porque nenhuma luta se vence na individualidade. Eu acho que, por isso mesmo, pessoas como a gente está aqui presente hoje. Primeiro, eu queria falar da importância que seria se o Ministério Público estivesse aqui hoje, se a Secretaria Municipal de Saúde estivesse aqui hoje, porque só mostra a negligência que eles tiveram. Porque, nesse momento de escuta e de denúncia da senhora, eles não se fizeram presente aqui. Só mostra a negligência que eles têm, não só com o caso da senhora, mas também com a educação e com a saúde da população de Salvador e, principalmente, daqui de Itapuã. O marido da senhora falou que o sistema de saúde, se você não tiver dinheiro para pagar um bom plano de saúde, você fica à mercê dessas negligências, da imperícia. E eu queria ressaltar, mais uma vez, como o neoliberalismo só incentiva isso. Se você não tiver dinheiro para pagar um plano de saúde bom, vai acontecer mais uma vez, mais um Marco precisa morrer, mais um número eles vão tratar como isso. E o senhor ali falou que a gente deveria sair daqui e ir direto para a UPA, permitir que a senhora entrasse lá, porque é um direito seu. A saúde é um direito de todos nós. E a gente está aqui para escutar esse momento, mas também para agir, porque somos cidadãos ativos, precisamos agir também. Porque, infelizmente, se a justiça é cega, a gente precisa pegar e agarrar com todas as nossas forças, para que não aconteça novamente o que aconteceu com o filho da senhora. É isso que eu tenho para dizer. Muito obrigado, a acadêmica de Direito Silvia. Né? Mais alguém, minha gente? Pois não. Bom dia a todos. Muitos me conhecem aqui, sabem meu trabalho aqui dentro da comunidade de Itapuã, né? É triste, como o Celso falou, muitos falou aqui, a respeito à nossa comunidade, a respeito àquelas lideranças que se diz ser liderança, mas só no momento da política. Porque quem sabe a dor, quem sabe o sofrimento somos nós, né? A gente sabe a luta. Eu acompanhei Alex, hoje conhecido na comunidade como Fala Negão, o fofoqueiro de Itapuã. Essa mãe me procurou, gente. Eu dei maior apoio, né? Fiz meus contatos com a imprensa, né? Ela sabe minha luta, né? Como é aqui dia a dia, com nossas crianças, com nossos jovens aqui da comunidade, as dificuldades que temos no bairro de Itapuã. É triste quando a gente convida uma comunidade para uma realidade, né? Para uma necessidade, que não é só para nós, não, para a própria comunidade mesmo aqui de Itapuã. Que a comunidade de Itapuã está acostumada assim, gente, só procurar as autoridades no momento que acontece, né? E a gente sabe que nossas imprensas,
né, de redes nacionais, nossas imprensas aqui do estado da Bahia, só quer vir em Itapuã quando acontecem as tragédias, as misérias. Mas elas não chegam em um momento desse para contar uma realidade, né? E contando também a questão que, como o nosso grande amigo Celso falou aqui, a respeito de muitas lideranças que são presos a político. Eu, quando assumi meu compromisso com o vereador Tonho Carolino, eu disse a ele: eu sou um profissional dentro de minha comunidade, eu sou um comunicador dentro de minha comunidade, e os erros que tiver de minha comunidade, eu vou falar. Ninguém vai me calar. Se você está tentando pagar meu salário para me calar, para não falar a necessidade e a realidade do meu bairro, então não conte comigo. Se você quiser continuar comigo, eu sendo uma liderança para trabalhar, para levar seu nome, eu posso fazer. Agora não venha querer que eu tire o meu direito de falar sobre a realidade e a necessidade da minha comunidade. Se for me comprar para isso e me calar, eu não vou, porque muitos que conhecem minhas redes sociais aí sabem o que é que eu faço, o que é que eu cobro pelo bairro de Itapuã. Então, quando eu cheguei até ele, eu disse: ou você me aceita eu falando a verdade e a realidade, ou eu não participo da sua equipe. Foi que ele me entendeu, porque eu gostaria que todos os candidatos entendessem, né, aqueles que se dizem liderança, que defende sua comunidade, né, que faz tantos vídeos aí, como o Celso vê, como muita gente vê, no tempo da política, que passa, faz o UPA de Itapuã está isso, o buraco disso, por quê? A partir de Parono, todo mundo vai ver essa nojentice em WhatsApp, em tudo quanto é lugar. Porque é assim, a liderança só se aparece nesse momento. No momento difícil, a liderança não aparece. Eu vi a dificuldade dessa mãe. A gente está passando por uma dificuldade aqui dentro da nossa comunidade, da Baixa da Soronha, que voltou a polícia dando tiro. Onde tem várias crianças. É preciso, mãe, a polícia matar para a gente chamar um comandante geral, chamar a autoridade, para procurar levar isso para as autoridades, o que é que a polícia está fazendo. Tivemos poucos tempos aí, uma entrega aí, uma formatura, né, do protetor mirim ambiental, junto com a guarda ambiental, aqui na Casa da Música, gente. A gente convidou as mães, esse é o momento que o comandante vai estar aí, o comandante geral compareceu, essa é a hora de você chegar, mãe. Assim que terminar a formatura, a gente chama, conversa, reúne ali, para vocês não precisarem deslocar daqui para lá. Não apareceu mãe. Gente, teve crianças ali do meu projeto, Protetor Mirim Ambiental, graças a Deus, Deus iluminou, Deus ajudou, né, que o governador do estado enxergou, a polícia militar enxergou a necessidade de cada criança dessa da comunidade, ajudou. E teve mãe, gente, que não foi, enquanto uma mãe está chorando pelo seu filho que perdeu, teve mãe que nem foi lá entregar um certificado, ver a formatura do seu filho, criança chorando lá quando perguntou, cadê a família de vocês? É triste, gente, a gente está vendo essa realidade e o povo não está acordando. A comunidade não está acordando. E outra, gente, não é daqui para melhor não, é daqui para pior. Porque a gente assiste a realidade no quintal de casa, que a gente vê toda aquela bagunça que acontece aqui dentro do bairro de Itapuã. Vários jovens de menor se drogando, bebendo. E as autoridades, providência nenhuma toma. Aí espera acontecer para depois tomar providência. Fica difícil. Eu vou dizer, mãe, tem aqui 3 canais aqui de peso no bairro de Itapuã. O Itapuã City com Eric Pereira. Tem o meu canal Fala Negão, todo mundo me conhece. Paulo Passo aí, que também está de portas abertas para a comunidade. E vou dizer, eu, junto com esses canais, vai debater o tempo todo cobrando, porque o bairro de Itapuã não é a prefeitura de Salvador quem manda não, quem manda é a nossa comunidade, e quem sofre é a nossa comunidade. Não adianta
o prefeito dizer que ele é prefeito e só vinha aqui em Itapuã procurar voto, e a gente temos que cobrar e dizer, o prefeito vai estar aqui, acho que é quinta-feira, no Largo de Cira. Poderia a comunidade descer com documento e dizer a eles, a gente não quer mais esse coordenador ou coordenadora na UPA de Itapuã, porque é o nosso direito. Valeu? Muito obrigado, Alex, pela proposta de encaminhamento também desse documento. Eu agora, para as considerações finais, né, do que eu vou passar aqui primeiro para a Isolda, depois para a mãe Priscila Vaz, e depois eu faço o encerramento. Gente, não tem muito a dizer depois de tanta coisa chocante. Eu, às vezes, penso que na idade que eu tenho e no tempo que eu milito na saúde e nos conselhos, eu não tinha mais como me chocar. Mas, Ariana, eu me solidarizo com você e estou chocada. Eu nunca tinha ouvido uma narrativa dessa, mesmo com tudo de Itapuã. Tudo que eu já ouvi de Itapuã, isso daí é uma coisa que faltou, é humanidade. Não é técnica, não é falta de técnica, falta de gestão, é falta de humanidade. E eu vou querer seu contato e tudo, porque isso não pode ficar desse jeito. A gente precisa, né, levar adiante isso, porque é uma narrativa que eu nunca escutei, já escutando tanta coisa, né, e estou chocada. Você imagine as autoridades, é um absurdo. E a mãe, eu me solidarizo e continuo à disposição, enquanto conselho, e para intervir, porque a gente tem algum... Não é moral, não, que esse povo não dá moral para a gente, não, que a gente quer vida real. Mas, pelo menos, escuta, porque a gente tem que aprovar contas, a gente tem que aprovar relatório de gestão, e é só por isso. Como eles só funcionam no toma lá da cá, a gente também tem alguma coisa para poder negociar, porque eles só escutam essa parte, infelizmente. Mas aí a gente está à disposição, eu vou pegar alguns contatos aqui, o seu também, são pessoas que representam vida real, e a gente precisa ter nas unidades conselhos locais de saúde, que não precisa ter CNPJ. Os conselhos locais de saúde são de pessoas reais, que não têm grana para poder fazer CNPJ. Então, a gente tem conselho distrital em Itapuã, mas, infelizmente, pela legislação, só pode ser tendo uma associação ou alguma coisa com CNPJ, que custa caro e é difícil sempre ter apadrinhamento de vereador, de alguém que tem o dinheiro. Então, quem ajuda, cobra. Então, aí a gente vai fazer o que a gente puder para que essas coisas não voltem a acontecer. A gente vai tentar, em termos de coletivo, também, que essas pessoas não estejam na UPA Itapuã. Claro que não temos como tirar médico, isso realmente não é da gestão aceitar ou não. Mas eu entendo que com esse processo aqui, elas não vão estar mais na UPA de Itapuã, né? E pelo menos pode botar em alguma terceirizada ou em algum outro local que não tenha que você. E quanto ao processo também de proibição, ela vai ter que ser suspensa, porque isso é ilegal, é imoral. É demais, tá? Então, eu estou à disposição. Aí, o pessoal aqui que é da comunidade, eu vou disponibilizar meu WhatsApp, né? Porque já que temos tantos lutadores de WhatsApp, aí para ver se entram em contato para a gente, né, levar essa luta, não só sua, mas para que não mais aconteça. Obrigado. Muito obrigado, Isolda. Passo imediatamente a senhora Priscila Vaz. Gente, primeiramente eu queria agradecer, né, novamente, ao vereador Silvio Humberto, porque abraçou a minha causa. Ele tem me dado voz. E não é uma questão de política, é uma questão de ajuda humana. O vereador, ele tem sido humano comigo, com a minha causa. Eu agradeço imensamente ao senhor por ter me abraçado,
Porque não é fácil, gente, perder um filho. Não é fácil. Não é fácil. Mas eu quero dizer a vocês que a luta continua, que eu não vou parar, que eu vou lutar por justiça por Marcos. E vamos conseguir mudar essa UPA de Itapuã para dar um verdadeiro suporte quando a gente precisa. Porque eu acho que ninguém vai para a UPA passar o dia todo esperando, né? Porque a demora, a gente chega de manhã e sai quase de noite para ser atendido. Eu acho que ninguém quer passar o dia todo sentado na cadeira dura para chegar lá e ser mal atendido e voltar para casa depois de ter tomado um antipirona. Eu acho que quando a gente procura a unidade de saúde, é porque a gente realmente precisa. A gente precisa ser atendido, a gente precisa de cuidado. E eu vou lutar com todas as minhas forças pela saúde. Porque sem saúde a gente não tem nada. Pode ter o dinheiro que for, tudo, mas se a gente não tiver saúde, a gente não chega a lugar nenhum. Obrigada, gente. Muito obrigado à senhora Priscila Vaz por esse relato que nos emociona a todos, né, que nos toca profundamente, porque nós que nos importamos com as pessoas, né, isso não é só uma fala, assim, uma fala, né, é um ato, é uma fala que requer um ato, que requer uma ação nossa, né, uma ação de todos nós, né, seja agora vendo qual é esse manifesto que vai ser entregue ao prefeito, aproveitando que ele vai estar aqui, né, nesses dias, né, então faz esse manifesto, encaminha, né, adotando as medidas, encaminhando aqui, teremos um relatório, a assistência, né, os analistas não vieram, mas como é gravado, eles vão degravar, que é assim que chama? Né? Isso. Tudo ao vivo aqui vai ser devidamente feito um relatório. Vou encaminhar a cópia, nós encaminharemos cópia ao Ministério Público, à Secretaria, à Defensoria, ao Conselho, né? E disponibilizaremos publicamente, seja para as associações e a sociedade civil em geral, e seus órgãos de comunicação, né? E seja, aqui foi a Itapuã City, Fala Negão, então nós faremos isso, porque é de interesse, porque o que está em jogo é essa saúde pública de qualidade, e tenha certeza que o seu relato aqui foi, assim, esse ato, né, de brado, não vai passar em brancas nuvens o que aconteceu com seu filho, né, assim como a senhora foi até meu gabinete, e agora isso está de forma mais amplificada, já tinha sido noticiado, mas assim, as inúmeras denúncias e o volume de informações que chegam diariamente, as notícias vão ficando. E é importante agora essa retomada, né? Sei que demorou entre o período que a senhora esteve lá, vocês estiveram junto com o seu esposo, o nosso advogado aqui, estiveram lá no gabinete, teve um tempo, mas eu acredito também na força do tempo, né? Tudo com tempo tem tempo, e esse é o tempo agora de retomarmos isso, né? De provocarmos. Hoje eu vou falar na Câmara, né, lá na tribuna, né, a gente tem um tempo da oposição que é de 5 minutos, tem um tempo partidário que aí é pouco, mas vou falar, vou reverberar essa audiência pública, utilizar a TV Câmara novamente, para que isso não vai ser esquecido, não vai passar ao lá, e nós seguiremos em contato, né, para ver quais são esses próximos passos, perguntar ao Ministério Público, que ainda não, parece que não houve a pronúncia do Ministério Público, né, entender o que está acontecendo, né, porque é a questão de transparência, para a gente acioná-los para verificar, de fato, assim, para poder darmos respostas. Eu quero, assim, não sei se a palavra certa é, eu não vou dizer que é parabenizar, porque a situação é muito dolorida, mas, assim, a sua atitude, né, que serve de exemplo, né,
como deve ser a nossa participação cidadã, né? Porque a senhora diz assim, não é comigo, né? Eu já perdi, minha dor é grande, mas eu não vou transformar essa na minha dor, que eu vou voltar para casa e vou ficar assim, só vou cuidar dos meus, mas assim, esse espírito cidadão que faz com que, assim, quando as pessoas se importam, a gente encontra forças para seguir desafiando o que aí está, porque as pessoas seguiram suas vidas, né? E se não fosse a provocação que vocês fizeram, darem sequência, irem à polícia, provocarem um novo inquérito, ficaria ali com a resolução do ponto de vista administrativo, que não foi aberto nenhum processo administrativo, porque não foi encontrado nenhum indício de irregularidades. E quando a polícia aponta uma outra situação, a administração se movimenta em um outro sentido, e dizendo que as informações são sigilosas, mas já tinha dado como se fosse um caso encerrado, né? Então, assim, isso já mostra, e agora é assim, ir para seguir na justiça, porque é para isso que existe a justiça, para isso que existe assim, as pessoas, a Defensoria, o Ministério Público e até as últimas instâncias, né? Caso seja necessário, na medida que a Prefeitura, e até acionar o próprio CREMEB, não sei se já foi acionado o CREMEB, para que o CREMEB abra uma investigação, ou se já está em processo, né? Para que as pessoas sejam chamadas às suas responsabilidades. Fizeram seus juramentos, né? Mas, então, assim, lamento mesmo a ausência dos órgãos públicos que nós convidamos, né? Tanto o CREMEB como o Ministério Público e, sobretudo, a Secretaria Municipal de Saúde, porque ainda está no âmbito administrativo, e algo aqui que me marcou, né, é a questão também desse acolhimento, né? O seu relatório, a senhora recebe na mão da polícia. O seu esposo, quando vai tratar existe um serviço social, e a pergunta é por que não foi adotado o procedimento normal? Porque existe um procedimento normal e as pessoas não são números, né? Não são coisas, é para isso que existe a palavra acolhimento. Então, eu aqui quero agradecer a presença de cada um. Assim, aqui é mais uma etapa desse processo. Nós seguiremos de forma, juntamente com vocês, né, vendo quais são os melhores caminhos, e coloco mais uma vez o nosso mandato aí à disposição, não é favor algum, aqui não é essa visão da política, aqui é a política com P bem grande, no sentido de quem se importa com as pessoas e entende que a coisa pública, né, é de todos, existe uma responsabilidade, né, algo cívico nosso, que a gente precisa seguir se importando, né, para poder fazer e alcançar o que tão desejamos, que é essa saúde pública de qualidade, que a opção pela iniciativa privada seja uma escolha, né? Mas porque o público precisa estar garantido, porque nós sabemos que as cirurgias, quando envolvem de alta complexidade, são feitas no público. Os investimentos de pesquisa básica, quem faz é o público, né? É o investimento público que depois vai reverberando para a sociedade. Então, assim, colocar mais uma vez a nossa disposição, a nossa mobilização, a nossa vontade de lutar. As pessoas que hoje, por diversas razões, e não vou fazer nenhum julgamento aqui, por que não vieram, eu sei que o que nós prometemos, o que nós nos comprometemos, foi feito, e nós vamos apresentar esses relatórios e sair divulgando e reverberando, porque esse é o nosso compromisso. Então, reafirmo aqui, mais uma vez, o nosso compromisso com a saúde pública de qualidade e, em particular, com, assim, mais uma vez, a nossa solidariedade a vocês, né? E, mais uma vez, assim, esse ato que serve de, assim, de exemplo, mas assim, de um marco mesmo nessa luta por uma saúde pública de qualidade. Então, muito obrigado e declaro encerrado aqui essa audiência pública. Pois não. Eu queria até ouvir o advogado nesse sentido, porque eu acho que tem
uma ação nesse sentido? Não sei se já houve uma ação. Bom dia, meu nome é André Castro, sou advogado da família de Dona Priscila. Inicialmente, eu gostaria de agradecer bastante aos membros que compõem a mesa, ao vereador Silvio Humberto, pela disponibilidade, pela empatia e pelo comprometimento com essa causa tão difícil que acometeu a família de Dona Priscila. A enfermeira, a doutora Isolda, pelas suas palavras, e faço um complemento. Na fala da senhora, a senhora disse que os médicos acham que são donos de tudo. Mas, se os médicos são donos de tudo, as enfermeiras, os enfermeiros, eles são verdadeiros deuses, verdadeiros heróis, porque são eles que cuidam diretamente do paciente. São as mãos que tocam os seres humanos, fazendo a inter-relação entre quem precisa de cuidado e o que é meramente prescrito pelos médicos. E, na grande maioria das vezes, com uma grande escassez de recursos. Então, através dessas palavras, eu homenageio a senhora e todas as enfermeiras e enfermeiros do Brasil. Dona Priscila, eu homenageio a senhora, porque a senhora é uma mulher guerreira, uma mulher de valor, uma pessoa que conseguiu transformar a sua dor individual. A grande dor que a senhora sente, a senhora transmuta isso em indignação, em busca de resolutividade e proatividade, em exigir dos poderes públicos, especialmente a Secretaria Municipal de Saúde, as providências necessárias ao caso em que choca a todos nós hoje. A você, Túlio, eu parabenizo e me solidarizo com você mais uma vez. O quão difícil é perder um filho e o quão admirável é ver a sua luta como pai, como homem, como provedor, mantendo o seu equilíbrio ante a sua grande e imensa dor. Através de você, eu homenageio todos os pais, todos os homens de bem e todos os provedores, tal qual você. E a todos nós eu gostaria de dizer, Marcos está aqui presente. Para tanto, basta que olhemos para o lado. Todos nós somos Marcos. Todos nós somos seres humanos e todos nós podemos estar na mesma situação que Marcos. E o que fazer? O que fazer com a nossa hipossuficiência técnica? Nós somos crentes dos profissionais de saúde que cuidam de nós, uma vez que eles são contratados e escolhidos pelos líderes que nós elegemos. Antes de qualquer coisa, nós somos seres humanos. E uma coisa extremamente importante, que precisa ser levada em consideração, nós não podemos ser tratados como joguetes. Aos nossos servidores públicos, em especial os servidores da saúde, levem sempre em consideração que uma mesa ou um título de servidor público jamais pode nos afastar da condição humana. O que fizeram com essa senhora, ao proibi-la de entrar na UPA, é desumano, desleal, antiético. E é uma posição notadamente marcada por falta de humanidade, falta de empatia. Não há maior violência a ser cometida com um pai e com uma mãe, uma mulher, do que criar um imbróglio para que ela saiba o que realmente aconteceu com seu filho. O imbróglio que foi criado para que essa família pudesse receber a documentação para trasladar o corpo de seu filho para o Instituto Médico Legal, para poder realizar o exame necroscópico. E pior ainda, o que essa família foi submetida a nível de constrangimento e humilhação, quando foi solicitar um relatório em busca de um mero esclarecimento. Gente, nós somos Marcos. Basta que nós olhemos um para o outro, somos todos iguais. Eu gostaria de salientar ao senhor que como não há uma determinação escrita, formal, para com relação a essa proibição, eu acho precário, prematuro e desnecessário
esse deslocamento das pessoas aqui presentes para a UPA. Eu penso que isso deve ser objeto de um requerimento da continuidade dos desdobramentos dessa audiência pública. Eu agradeço bastante a sugestão do senhor, mas como advogado, dona Priscila, eu não oriento a ela a tomar essa atitude, principalmente levando em consideração a preservação dos interesses dela e da família, porque isso pode se reverter contra ela. Não há uma norma formal, não há nenhum aviso, absolutamente nada nesse sentido. E ao prefeito de Salvador, eu gostaria de fazer um apelo, na qualidade de cidadão, de munícipe, de pai e de ser humano. A orla de Salvador está linda, está muito bonita. As avenidas dessa nova orla de Salvador, as calçadas, a orla terceirizada com esse novo projeto, que foi inaugurado há pouco tempo, está muito bonita. Ela se comunica com Itapuã. Mas uma cidade, prefeito, ela não se desenvolve exclusivamente com obras, com construções. Uma cidade se desenvolve com o compromisso de seus líderes, do seu líder mor, no caso o senhor, para com o desenvolvimento e o comprometimento com sua gente. Porque nós estamos aqui diante de pessoas, nós estamos aqui diante de gente, nós estamos aqui diante de uma mãe que teve a vida de seu filho ceifada. E o mínimo que pode se esperar da administração pública, em especial do senhor, é um esclarecimento, é uma atitude de empatia e de comprometimento para com a dor dessa mãe. Obrigado mais uma vez a todos os membros da mesa, a todos os presentes. Eu gostaria, inclusive, de fazer um apelo. Alguns dos senhores, eu alertei até ao Túlio, o esposo da dona Priscila, durante a fala. Muitos dos senhores falaram que tem redes sociais. Aquele senhor ali do Itapuã City, ele falou que a rede social está carregada de comentários, de relatos. Seria de bom tom que este material fosse transformado em documento impresso e entregue ao vereador para que possa constar na pauta dessa audiência pública, para que esse instrumento possa ser utilizado futuramente, seja em sede administrativa, seja em sede judicial. Bom dia a todos e muito obrigado pela presença. Muito obrigado, doutor André. Declaro encerrado aí essa audiência pública e encaminharei devidamente encaminharei devidamente o que foi decidido aqui para vocês, formalmente. Né? Muito obrigado aí. E agradecer ao Malê de Baleia, à TV Câmara, como sempre, né, pela cobertura.